Nós vivemos um momento muito importante na sociedade em que começamos a olhar para dores invisíveis, dores visíveis e pessoas que ainda estão invisíveis com mais acolhimento. Para isso a gente vai conversar com a psicóloga, a doutora Heloísa de Souza. Heloísa, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Isabel. Essa campanha do Ministério Público do Trabalho ela é muito importante para alertar que a dor pode marcar, não é? Sim. Como que você convive com esta afirmação no seu dia a dia? Uma marca invisível, né, Isabel, quando a gente se trata de saúde mental. A saúde física geralmente deixa a marca no corpo, né? Então você consegue diagnosticar e ver no exame, no raio-x, no ultrassom, a marca visível. A saúde mental não. É uma marca invisível e é uma marca profunda, é uma marca extremamente dolorosa. Hoje existem estudos da neurociência que demonstram que o sofrimento, a dor provocada por uma depressão, por uma ansiedade, é muito parecida a uma dor física, a uma enxaqueca crônica ou a um câncer. Muitas vezes. Só que quando a gente trata, né, de saúde mental, é um sofrimento que é banalizado, muitas vezes tido como frescura, como falta de vontade de viver, de agradecer pelo que tem na vida, porque tem pessoas em piores situações, e enquanto na verdade é algo extremamente subjetivo, que cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua trajetória de vida, e a gente não pode comparar sofrimento. Sofrimento é único, né? E isso é algo que a gente vivencia muito, né? De ver, olha, você não tem motivo para sofrer, olha a outra pessoa. Isso sim é sofrimento. Não podemos comparar sofrimento. Na minha trajetória, né, como psicóloga, desde ainda como estudante, como trabalhadora, né, porque antes de eu cursar psicologia, eu fui trabalhadora, trabalhei em diversos segmentos, né, da economia, e segmentos que, de fato, que hoje, né, que os estudos demonstram que afetam diretamente a saúde de quem trabalha. Então, teleatendimento, vendedora, administrativo, como experiência como trabalhadora, então, de viver isso. E depois, estudando a psicologia, eu comecei a fazer esse nexo. Como que as condições sociais, econômicas, que se refletem no trabalho, gera sofrimento e gera adoecimento nos trabalhadores. Gera? Gera. Gera ou agrava, né? Então, a gente percebe que existem alguns casos que aquela situação provocou, né? Então, uma situação de humilhação, de assédio, muito explícito, assim, direto, acabou provocando um transtorno. Hoje se fala bastante da síndrome de burnout, então que acomete principalmente os trabalhadores mais dedicados, mais comprometidos, mais engajados com a sua atuação. Ele quer dar o melhor de si, e ele dá o melhor de si, até que há um desgaste, um esgotamento, e a sua potência ali de agir, de trabalhar, acaba se esgotando, né? Ou pode agravar um sofrimento já existente. Então, uma pessoa depressiva, uma pessoa ansiosa, a ansiedade é muito marcado nisso, né? Então, alguém ansioso que está num ambiente com uma pressão tremenda, e a gente sabe, né, que cada vez mais é cobrado, então a gente tem um discurso, inclusive, da excelência, né, então de não poder errar, de não poder falhar, de dar o melhor de si, né, de viver para o trabalho, de viver em função do trabalho. Essa pessoa já é ansiosa e tem essa cobrança exacerbada, vai agravar o seu estado, né? Então, as condições do trabalho pode gerar ou agravar um sofrimento mental existente. Eu percebo que você se emociona ao falar sobre isso. De onde vem essa emoção?
Essa emoção vem da vivência, né, de ouvir as pessoas, primeiro de ter vivido, né, na prática, como eu te disse, né, de ter percebido esse processo de desgaste, que é algo que um termo que a gente utiliza bastante, né, na saúde mental relacionado ao trabalho, é o desgaste mental. Sim. Então, o que é o desgaste? O desgaste é uma perda processual. Não é diferente de um acidente de trabalho, de uma coisa que vai ali, marca, tem um episódio ali no tempo, né, que acomete o indivíduo, ele perde ali uma capacidade física. O desgaste, que pode ser físico também, ocorre gradativamente, lentamente. Silenciosamente, muitas vezes. Silenciosamente. Nem o próprio indivíduo que está adoecendo percebe. Uhum. Você teve diagnóstico de alguma situação relacionada à saúde mental? Você viveu como professora, como doutora, alguma situação de burnout ou diagnóstico de depressão, ansiedade? Você? Não, no meu caso não. Já acompanhei muitos trabalhadores, né, muitas pessoas que sofriam assédios, né? Acho que todo mundo que trabalha de alguma forma sente, né? Sente um desgaste, sente um sofrimento relacionado ao trabalho. Mas não cheguei a ser diagnosticada, mas aquela situação, aquela sensação de não dar conta, sabe? De estar falhando. Isso. E como eu estudo o assunto, eu já acabo, opa, é o momento que eu preciso encontrar soluções para isso. Doutora Heloísa, quais são as formas para a gente lidar com as situações que, por um momento, são silenciosas, mas depois o nosso corpo vai falando? Então, como é que nós podemos enfrentar? E talvez enfrentar é uma palavra que é uma coisa com violência, eu tenho que enfrentar. Não, como é que eu posso lidar de uma forma menos dolorosa, certo? Para esse processo silencioso que a gente já sabe que vai levar para uma doença. Existem duas formas ali que a gente, nos estudos de saúde mental relacionada ao trabalho, acaba verificando que são possibilidades de lidar. A primeira é individual, então como que eu vou lidar com isso individualmente? Eu percebo que eu estou entrando, né, num processo de desgaste, que eu não estou dando conta, que eu estou sofrendo, que eu não consigo dormir, que eu não consigo ter um momento de lazer, ter um momento social. Eu busco alternativas individualmente, a gente fala de defesas. Autocuidado? Autocuidado é uma delas. Então, encontrar hobbies, encontrar coisas que geram prazer, satisfação, estar com as pessoas queridas, né? Então, olha, geralmente a gente trabalha pensando em alguém, quem é pai, mãe de família, trabalha pensando nos filhos, trabalha pelos filhos e muitas vezes não tem tempo de estar com os filhos. Estar com os filhos é algo que gera prazer. Poxa, eu preciso encontrar um momento de estar com meus filhos, eu preciso encontrar um momento de me cuidar, de estar bem comigo, de me exercitar fisicamente. E aí cada um vai encontrar ali o seu caminho, né? Uns vão fazer meditação, outros vão fazer lutas, né? Então cada um vai encontrar ali uma forma de sentir prazer, né, de não viver exclusivamente para o trabalho. De se reencontrar. De se reencontrar. Isso a gente chama de defesa. Individual. Individual. Tá. Individual, porque a condição de trabalho permanece lá. Então, o que a gente discute, o que gera o sofrimento é a situação de trabalho. É apenas uma forma, né, essa defesa, de você driblar ali aquilo que gera o sofrimento. A segunda forma seria o que a gente chama de uma resistência coletiva. Então, de encontrar no ambiente de trabalho parcerias.
Porque o que é uma realidade, infelizmente, que acontece? Pessoas no mesmo ambiente de trabalho sofrendo os mesmos dilemas, vivenciando o mesmo sofrimento, só que não, sem se comunicar. Por quê? Socialmente a gente tem a questão da saúde mental vista como uma fraqueza individual. Eu não vou falar que eu tenho depressão, que eu estou tomando remédios para dormir, que eu não consigo, que eu tenho crises de ansiedade, porque isso seria assumir uma fraqueza. Então, mas vamos lá. Assumir uma fraqueza. Quando a Organização Mundial da Saúde reconheceu em maio de 2019 a síndrome de burnout sendo adquirida no ambiente de trabalho, foi uma grande vitória, porque Sim. O burnout ele não é um problema novo, ele é um nome novo para o problema antigo. Sim. Eu costumo dizer, doutora, que é igual bullying. Bullying não é novo. Na minha época era, como é que chama? Zoeira. Né, na escola. Então, quando as pessoas perguntam, burnout é novo? Não, o nome é novo, o problema é antigo. É igual bullying. E quando você me diz que numa segunda atitude de enfrentamento com essas situações, eu posso falar com mais pessoas que eu sei que estão sentindo a mesma coisa que eu, e aí você diz, mas isso pode ser fraqueza. Então, até a OMS não reconhecer o burnout, nós tínhamos que realmente ainda justificar que isso não é fraqueza. Mas agora não precisa mais. Exatamente. Né? É exatamente isso que a gente precisa transformar na nossa sociedade. A Organização Mundial de Saúde reconheceu esse nexo, essa relação do trabalho com o sofrimento. Só que na mentalidade das pessoas ainda está dessa forma. Mas já tem um caminho, né? Já tem um caminho. E o conversar e eu falar, olha, eu não estou dando conta. Perfeito. De repente, o seu colega ali, da mesa ao lado, que trabalha no mesmo ambiente, ele está vivendo a mesma situação, só que silenciado, porque ele também tem essa preocupação, esse receio de assumir. Então, o caminho coletivo perpassa por isso, por nos mobilizarmos no ambiente de trabalho e junto refletir, não naturalizar as situações de trabalho, porque é uma outra questão que é muito presente. O trabalho é penoso mesmo, a gente precisa se adequar, se adaptar a essa realidade, enquanto que, na verdade, as condições de trabalho são criadas por seres humanos. Então, a ideia é, nessas conversas, nessa coletividade, ir encontrando formas que, na verdade, é o interesse deveria ser, né, o interesse de toda a sociedade, não somente dos trabalhadores, mas dos empresários, dos órgãos públicos, de toda a sociedade, combater, enfrentar isso. E a primeira coisa para se modificar uma realidade consiste em conhecê-la, em saber assim, olha, essa condição de trabalho pode ser mudada. Como? Aí que é importante fazer parcerias, diálogos, conversas, para junto encontrar aí o caminho, a solução. Eu gosto de comparar o que está acontecendo agora com o movimento que foi lá na década de 90 da Léa Dort. Então eu digo, se naquela época já foi difícil dos bancários terem o seu reconhecimento por questões físicas, eu digo por experiência própria, como nós que temos nossas dores e doenças invisíveis, vamos fazer para provar que isso está acontecendo. Então, quando eu digo que esse movimento já começou, é porque eu acredito que essa conversa, esse tipo de trabalho que o Ministério Público do Trabalho de Campinas está fazendo é fundamental para a gente começar a mudar a nossa forma de pensar, que não tem mais saída. Nós já temos dados suficientes para provar que um trabalho que não me deixa com condições saudáveis, vai me adoecer. O adoecimento vai causar afastamento. Afastamento vai causar problemas na saúde financeira. Então, essa conversa ela é muito importante. Agora, me preocupa, doutora Heloísa, quando você diz sobre a parceria coletiva. E se eu não encontrar
outras pessoas que compartilham da minha vontade, porque eu sei que tem pessoas que compartilham da minha doença, mas pode ser que tenham pessoas que não vão querer participar desse movimento, do tipo, olha, não estamos dando conta, vamos reduzir a velocidade dessa esteira, né? Sim. E aí, procura quem? Procura. Pergunta difícil, né? Mas nós temos, né, diversos equipamentos, uma rede, né, que protege o trabalhador. Só que, infelizmente, é pouco divulgado e muitas vezes é estigmatizado até, né? Ai, porque é sindicalista, ai, porque é o pessoal que quer trabalhar menos, Total. Né? Então, precisa também, precisamos conversar sobre a importância das representações coletivas dos trabalhadores, sindicatos. Precisamos conhecer a rede pública de saúde, conhecer o trabalho do Sereste, que é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, saber que existe um órgão na rede pública com profissionais capacitados para receber os trabalhadores que estão sofrendo por conta do trabalho. Precisamos conhecer, né, o Ministério Público do Trabalho, precisamos conhecer grupos de pesquisas, de estudos nas universidades que estão debatendo isso, e esse é o caminho. Se eu não tenho alguém ali encostadinho a mim, querendo debater isso, que de repente, não é nem porque ele não quer, mas está envolvido numa ideologia, né, de que, olha, precisamos produzir muito e dedicar, e depende de mim, meritocracia, e acaba individualizando bastante ali a questão, mas de conversar, que de repente o que essa pessoa está precisando, esse meu coleguinha ali do lado, é se sensibilizar do problema, que está ali para ele também. Simplesmente ele está com um discurso que camufla esse problema. Você falou do afastamento, né? E um outro termo que a gente tem discutido agora, que também é ocasionado, né, pelo adoecimento no trabalho, que antigamente a gente falava bastante do absenteísmo, das faltas do trabalho. Hoje a gente precisa falar também do presenteísmo. O que é o presenteísmo? A pessoa está doente, a pessoa algumas vezes está com um atestado médico na mão. Só que o que ela pensa? Vão achar que eu não quero trabalhar. E vai com dor. Vai com dor. E aí também tem um impacto para a pessoa que está se desgastando, ao invés de estar se tratando, está trabalhando, muitas vezes no local em que gerou aquele adoecimento, e também para a empresa. Porque ela está ali de corpo presente, ela está ali algumas vezes como um zumbi, sem condições de estar trabalhando. Às vezes a própria empresa cria mecanismo que acaba gerando isso, né? Então, há pouco tempo atrás eu conversei com uma pessoa que estava professora de uma escola municipal, afastada pelo psiquiatra por conta de uma depressão, trabalhando, dando aula, porque se ela apresentasse um novo atestado, ela perderia o direito à progressão na carreira dela, ela não teria o direito à bonificação. Algumas empresas colocam, não pode descontar o salário, né, com o atestado, mas pode retirar um benefício. Então, não vai ter o vale alimentação, não vai ter a cesta. E a pessoa vai trabalhar estando doente, não se tratando, se desgastando, né? E é uma questão que é pouco discutida e que está muito presente, infelizmente, no nosso dia a dia. A gente também precisa pensar no presenteísmo. Então, absenteísmo é quando o trabalhador falta, né, por um problema de saúde, quando ele precisa ser afastado. E o presenteísmo é quando ele recebe o atestado, não pode trabalhar, ou seja, ele já recebeu esse diagnóstico e mesmo assim vai com medo de perder o emprego. Com medo de perder o emprego ou algum benefício que a empresa oferece, ou então algumas vezes por solidariedade.
Eu conversei com uma enfermeira que ela... Vou deixar meu colega sozinho? Total. Então, eu vou trabalhar mesmo doente porque o quadro é reduzido. E aí, a minha parceira, que eu sei na pele o que ela está enfrentando, não vou deixá-la, não vou abandoná-la nesse momento. Então, algumas artimanhas ali, alguns dispositivos que acabam fazendo com que a saúde fique em segundo plano. E aí, quando vai ver, é tarde, pode ser tarde demais, né? Doutora Heloísa, você estuda as patologias, as doenças relacionadas ao ambiente de trabalho há muitos anos. Você conseguiu perceber algum grupo que tem mais tendência a desenvolver alguma doença, seja por movimentos repetitivos, seja por assédio moral, mais mulheres, mais homens? Qual é o perfil de um trabalhador que pode desenvolver uma doença ocupacional? Certo. Então, primeira coisa, acho que eu não falei no início, que é importante, que eu falei, eu estudo saúde mental relacionada ao trabalho. É importante frisar que existe saúde integral. Nós somos um ser único. Isso. Então, é impossível sofrer mentalmente sem que o corpo padeça também. Então, a pessoa está com depressão, está ansiosa, provavelmente vai ter uma questão estômago, coração, enxaqueca, alguma manifestação no corpo e vice-versa. Então, no caso de mulheres que são acometidas com LER, acaba tendo um sofrimento mental. Imagina, algumas mulheres, por exemplo, que alguns trabalhadores, eu cito mulheres porque você perguntou a questão de gênero e eu ia falar, né, da questão da dupla jornada da mulher, né? Então, em alguns trabalhos extremamente repetitivo, acaba desenvolvendo uma doença muscular, né, tendo dores muito aguda, muito intensa, e essas dores acabam afetando nas suas atividades diárias. Então, o autocuidado, tem pessoas com LER que não conseguem pentear o cabelo, não conseguem fazer esse movimento. É muito triste. Mãe que não consegue segurar o filho no colo. Mãe que derruba o filho por conta da dor que está sentindo. Então, o quanto que o sofrimento físico e mental caminham junto. Então, como você disse, é impossível sofrer algo fisicamente sem ter consequências na saúde mental. O contrário também existe? O contrário também existe. Então, a úlcera nervosa, por exemplo, que é muito comum, ou então problemas cardíacos, nós somos um ser único. A nossa saúde, a gente precisa pensar em saúde integral. Historicamente, a gente acabou valorizando mais a saúde física, porque é algo, como a gente disse no início, mais visível, mais claro, e a saúde mental sendo negligenciada. Mas é necessário olhar essa integralidade do ser humano, né? E aí, né, a partir desse pensamento da saúde integral, pensando em categorias profissionais, né, para responder a sua pergunta, existem, né, algumas categorias, como por exemplo bancários, que hoje já existe, né, um nexo técnico epidemiológico. O nexo causal está claro nesse caso. Ele não precisa comprovar que a sociedade, a sua depressão é por conta do trabalho, porque é sabido que ele está num ambiente extremamente exigente. Professores da rede pública de educação, então o trabalhador público, né, não só da educação, como da saúde, como da segurança, que muitas vezes se vê sem o mínimo necessário para desempenhar a sua função, acaba sofrendo bastante ali mentalmente, né? Esse impedimento de poder agir plenamente, né? Teleatendimento,
Então, quem nunca ficou irritado, nervoso com uma ligação, com raiva da empresa que você quer cancelar o produto e não consegue cancelar o produto, e aí você acaba descontando em quem? Num atendente lá que já trabalha sobre uma pressão tremenda, que ele tem tempos, algumas empresas... Tem metas impossíveis. Sim, cronometrando um atendimento, querendo um atendimento de excelência, mas também com num esquema de linha de produção que dê conta de um atendimento em 30 segundos. Eu conversei com pessoas que estavam sofrendo, que atendiam o telefone da casa, não podia ouvir um telefone tocar, que lembrava das condições de trabalho e tinha pânico, tinha verdadeiras crises, surtos por conta disso, pesadelos, porque acaba sendo pressionado pela empresa, então, para cumprir as metas, e sendo pressionado também pelo cliente insatisfeito pelas empresas. Trabalhadores da indústria, né, que está constantemente ameaçado, ou uma ameaça explícita ou uma ameaça velada de desemprego. Então, olha, são 13 milhões, você está desempregado e está reclamando, está fazendo corpo mole, e acaba entrando muitas vezes num processo de negação da própria dor, ou quando se dá conta, já está bastante desgastado e acometido ali por um sofrimento. Acho que na nossa sociedade acaba que as condições de trabalho, porque quando a gente fala em saúde mental relacionada ao trabalho, a gente não pode pensar somente no trabalho numa organização, numa empresa, mas pensar também nas situações de não trabalho. Então, como o desemprego está relacionado com a saúde mental? Como o trabalho autônomo, o trabalho hiperflexível que a gente vive hoje, né, que alguns estudiosos chamam da uberização do trabalho, em referência, né, ao aplicativo. Então, você não vai ter você não terá patrão. Você é o seu próprio patrão, mas você tem um sistema, você tem metas a ser atingido, você precisa trabalhar. Tudo isso está gerando desgaste e sofrimento. Então, doutora Heloísa, diante de todo o cenário que nós já sabemos que existe, como nós podemos seguir a partir daqui? Sabendo, então, que esse modelo industrial, esse modelo competitivo, esse modelo de pressão existe. Então, como é que nós vamos fazer a partir daqui? Sabendo que a velocidade e a competitividade não vão diminuir. Não vão, pelo contrário, né? Tende a aumentar, né? As exigências serem cada vez maior. Eu acho que o essencial que falta e o que precisamos fazer é isso que estamos fazendo aqui. É conversar a respeito, é fazer essa relação entre trabalho e adoecimento mental. É não encarar o adoecimento como fraqueza. Não é fraqueza, não somos máquinas, não somos robôs, somos seres humanos, temos limitações, funcionamos de forma diferente, que é outra coisa muito importante, porque é muito... como que é relacionado ao trabalho? Porque várias pessoas trabalhando no mesmo posto, não é todo mundo que adoece. Alguns adoecem, outros não adoecem. Então, esse autoconhecimento, de saber o nosso limite, de não encarar como uma fraqueza, e sim como algo que faz parte da nossa condição humana, que temos sofrimento físico e também o sofrimento mental, relacionando esse sofrimento com a situação de trabalho. Afinal de contas, passamos muitas horas no ambiente de trabalho, é algo central na nossa vida e não pode ser desconsiderado, né? Fazer essa relação e a partir daí debater, conversar, discutir, refletir, acho que esse é o caminho, né? A conscientização. Por isso esse momento é tão importante, espaços como esse aqui é tão importante. São fundamentais. Doutora Heloísa, muito obrigada pela sua... Eu que te agradeço. Por compartilhar informações tão valiosas conosco. Trabalhar com dor não é normal,
Normal é você desempenhar um papel com alegria e entender que tudo aquilo faz parte de um sistema e que você precisa, Sim. antes de tudo, pensar na sua saúde, porque a dor pode te marcar. Então, vamos juntos. Obrigada, doutora, mais uma vez. Até breve. Eu que agradeço.